No vídeo de hoje eu vim falar sobre livros. Muita gente me pergunta, Fran, quando foi que você começou a gostar de livros? E eu me recordo que eu nunca gostei de livro. Logo no começo eu tinha raiva de livros, eu não gostava. E meu pai sempre foi aquele tipo de leitor que tinha um monte de livros e nunca terminou nenhum. E aí eu ficava olhando pra ele, né? Aí ele pegava e falava assim, filha, você tem que começar a ler livros, porque o livro, ele te ajuda intelectualmente e te dá novas visões. Aí eu olhava assim pra ele e eu falava assim, não pai, mas eu gosto de livros. Aí ele pegava assim, que livro que você lê, Fran? Aí eu falava assim, o Gibi da Mônica. Aí ele me olhava com aquela cara, tipo, de desprezo, sabe? Todo triste. Aí eu continuei a vida. Aí ele pegou e toda vez quando ele falava assim, filha, vamos tentar mudar o Gibi da Mônica para outros livros, aí ele vinha com 2 livros para mim fazer ler. Esse, O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança, e esse daqui, A Revolução dos Campeões. Juro, gente, eu pegava o livro, folheava e achava aquilo chato, certo? Só que naquela época eu não estava preparada para ler esses livros. Depois de um tempo, eu li esse livro e sim, ele é muito bom. Esse daqui até hoje eu nunca li, mas enfim. Um dia, eu e meu pai foi no supermercado e aí ele foi no banheiro. Enquanto isso, eu estava olhando uma lojinha que tinha livros. Era uma lojinha cristã. Na época eu estava indo para a igreja. Nós estávamos tentando seguir o caminho de Deus. E aí eu lembrei do meu pai falando, filha, você precisa gostar de livros? Aí eu entrei na lojinha e comecei a olhar todos os livros, certo? Aí eu vi uma capa de um livro tão lindo, mas tão lindo, que eu me apaixonei pelo livro somente pela capa. E o livro é A Batalha de Toda Adolescente, um guia para ela sobre como vencer as tentações sexuais. E esse livro, me impactou. Eu confesso que eu gostei mais da capa dele e eu quis muito ele. Só que na época minha família estava passando por dificuldades financeiras. Aí, do nada, eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, tem um livro lá na lojinha que eu gostei muito, você poderia comprar pra mim? Eu lembro, gente, o livro custava R$35 e meu pai não tinha dinheiro. Meu pai só estava indo no mercado com o único objetivo, comprar carne para a semana toda. Aí meu pai falou assim, filha, no momento o papai não tem dinheiro, mas uma próxima oportunidade o papai compra, tá? Aí a gente foi andando e eu fiquei triste. Aí do nada o meu pai voltou na lojinha, não comprou a carne e comprou o livro pra mim. E naquele dia, nós saímos do mercado sem a carne e saímos com o livro. Aí eu fui embora, em direção pra casa, meio chateada, porque eu sabia da situação do meu pai, eu não devia ter pedido o livro. Mas enfim, ele comprou. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui ler o primeiro capítulo. Olha que fofo, tem até a mensagem do meu pai, com amor e carinho de seu pai amigo, 20/2/2010. Que fofo. Aí então, gente, eu tinha lido o primeiro capítulo. E eu falei assim, e aí, logo quando eu li o primeiro capítulo, eu comecei a chorar. E chorar sozinha no meu quarto, porque eu falei assim, cara, por que eu fiz meu pai comprar esse livro? Ele gastou dinheiro à toa para um livro que eu não vou gostar. E eu não tinha gostado do livro, gente. No primeiro capítulo eu li e já desanimei, porque eu achei chato. E aí o que eu fiz? Eu guardei no guarda-roupa e fingia que lia. Aí meu pai toda vez vinha perguntar, filha, o que você tá achando do livro? Você tá gostando? Aí eu começava a mentir pra ele, não pai, o livro é bom, o livro é top, é maravilhoso. Ele lá, feliz, né? Mas eu não estava lendo. Até que chegou uma época na minha vida que começou a aparecer um monte de meninos querendo namorar comigo.
E eu tava naquela transição que eu estava indo pra igreja, tentando me converter, e eu queria um relacionamento de Deus, um relacionamento casto, certo? Aí eu tinha me apaixonado por um menino na igreja, ele era pastorzinho. Ele era pastor, só que era auxiliar de pastor, não sei, ele tinha 14 anos na época. E aí eu comecei a gostar dele, só que eu sempre tive uma filosofia na vida. Se você gosta de tal pessoa, você tem que tentar ser um pouco parecido com aquela pessoa. E eu tinha determinados problemas pessoais e eu não me sentia pra ele, sabe? Eu não me sentia uma pessoa certa pra ele. E eu queria me tornar uma pessoa certa. Então eu lembrei desse livro. E aí eu comecei a ler forçada, tentando mudar para aquele menino da igreja. Enfim, eu comecei a ler, chegou na metade do livro, eu já amei esse livro, eu simplesmente amei. Aí no final do livro, eu consegui ler ele inteiro, eu cheguei e comecei a chorar, porque pelo fato de eu ter passado alguns problemas pessoais na infância, que me identifiquei muito com esse livro, ele me ajudou. E eu tinha vários problemas pessoais muito sérios. Pode parecer que não, mas é realmente muito sério. Mas isso não vem ao caso. E quando eu terminei de ler o livro, eu cheguei, comecei a chorar. E eu lembro, tem uma parte aqui no final que fala: se a gente tem algum problema pessoal, tente conversar com a pessoa que você mais ama. E eu lembro que eu cheguei no sofá pro meu pai e pra minha mãe, falando que precisava conversar com eles, e comecei a chorar, me desabafar de coisas erradas que eu fiz na infância e que aquilo me prejudicava profundamente. E eu me sentia suja, impura, errada. E aí meus pais me ajudou e falou assim que todo mundo, grande parte das pessoas passam por isso e que eu ia vencer. E esse livro, gente, ele teve um papel fundamental na minha vida. É um livro cristão, sim. E o que ele mais aborda é você ter um relacionamento casto, um relacionamento de guardar a sua virgindade só depois do casamento, certo? E se guardar para a pessoa certa, entendeu? Porque tipo assim, ó, aprendi 3 coisas nesse livro. Primeira, você casa com quem namora. Se você tá vendo que o cara que você namora não tem nada a ver com você, é aconselhável que você termine com ele. E segundo, você casa. E segundo, deixa eu tentar lembrar que eu tô perdendo foco. E segundo, você não consegue mudar uma pessoa pra ficar com você. Tipo assim, ó, você odeia futebol e o seu namorado ama futebol. Não pense que só porque você vai casar com ele que ele vai mudar por você, porque isso não vai acontecer. Então, gente, esse livro tem um papel fundamental porque ele aconselha jovens que tá naquela fase de tentar conhecer a vida. Ele aconselha elas a tomar rumos certos, entendeu? E eu vi vários youtubers por aí que falam de livros, que eles têm uma teoria que fala assim, ó: não existe gente que não gosta de livro, existe gente que ainda não achou o livro certo. Então, gente, eu aconselho vocês a começar a procurar livros para ler, porque sim, eu odiava livro e hoje eu sou uma viciada por livros, eu amo realmente. E deve ter gente assistindo esse vídeo que tá falando assim: o que essa menina tá arrumando em pleno século XXI, tentar se guardar pro casamento? Gente, e tipo, para muitas pessoas falam: casamento não é uma coisa, é uma coisa do passado, não tem pessoas mais certas, não tem pessoas que querem coisas certas. E sim, gente, tem pessoas que querem coisas certas. E se você ainda não achou a pessoa certa, calma, você vai achar, certo? Existe sim pessoas certas. O problema é que você ainda não achou, tudo bem? Então, esse livro, ele fala de testemunho de muitas jovens que
passou por tentações sexuais de vários tipos. E elas dão vários testemunhos em relação ao namoro, tudo que aconteceu na vida delas, são fatos reais de verdade. E que elas conseguiram se guardar para o casamento, certo? E, cara, esse livro foi o causador de tudo isso para fazer eu gostar de livros. E eu agradeço muito ao meu pai por ter, naquele dia, em vez de ter levado a carne, ter levado esse livro que custava R$ 35.